Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe a sua vida e fale ao seu coração. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Bom dia, paz de Jesus primeiramente, amém? Graça e paz, amém? Que bênção é estar na casa do nosso Senhor, podendo elevar as nossas vozes e dizer que Ele é santo, unir as nossas vozes, porque nós somos a igreja dEle, amém? Abra a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, nós leremos os primeiros 5 versos desta preciosa carta que Paulo escreveu. Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Gálatas, capítulo 3, nós leremos os primeiros 5 versículos deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Quem fascinou, quem seduziu o coração de vocês? Paulo está perguntando. Quem seduziu o coração de vocês? E aí Paulo faz uma outra pergunta. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está dizendo assim, ele foi afixado publicamente diante dos olhos de vocês. Foi este evangelho que vocês receberam. Não o evangelho da lei, mas o evangelho da crucificação. Verso 2, quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês. Última pergunta. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus, a tua palavra foi lida. O teu Santo Espírito inspirou estas palavras. Elas são palavras inerrantes, infalíveis. Elas atualizam o nosso coração. Elas mostram os nossos próprios erros. Elas expõem as nossas misérias e a cruz de Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor que inspirou através do teu Santo Espírito, ilumine a nós, os nossos corações agora, Senhor, através da exposição desta palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Que elas moldem o nosso caráter nesta manhã, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Paulo escreve esta carta. Alguns estudiosos dizem que esta foi a primeira carta que Paulo escreveu a uma comunidade. Então, talvez estamos diante do escrito mais antigo do Novo Testamento. Paulo escreve à comunidade da Galácia, no sul desta região, uma região que ele visitou na primeira e na segunda viagem missionária. Ele escreve esta carta porque ele recebeu notícias de que esta comunidade, percebam só, esta comunidade, a Galácia, recebeu heréticos, homens heréticos, que estavam dizendo: a cruz de Cristo não foi suficiente. O sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Jesus,
Nós merecíamos estar na cruz. Ele foi lá e nos substituiu. Ele disse: está consumado, não há outra obra a ser feita. Qualquer acréscimo é heresia. Paulo escreve a essa comunidade que recebeu homens heréticos, falsos profetas que se infiltraram dentro dessa comunidade dizendo: opa, o que Paulo ensinou para vocês é errado. É necessário cumprir a lei. É necessário fazer a circuncisão, porque a cruz não é suficiente, a obra de Jesus não é suficiente, o que ele fez na cruz não é suficiente. Este ensino começou a se infiltrar nesta comunidade e alastrar os nobres fundamentos do Evangelho. Paulo precisou escrever a esta comunidade, ele sempre fazia assim. Era a sua forma de pastorear. Ele era um apóstolo, um enviado aos gentios, um itinerante. Ele pregava o Evangelho, ele fundava comunidades, ele construía as igrejas, ele plantava as igrejas e ele pastoreava, ele discipulava estas comunidades, as quais ele mesmo fundou. E é interessante porque em um momento desta carta ele diz: eu sofro de novo, porque eu quero ver no coração de vocês Cristo formado. Este coração tão intenso, tão apaixonado do apóstolo Paulo, fez sê-lo o que ele era. Um homem apaixonado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele escreve esta comunidade, a comunidade da Galácia, dizendo: cuidado, percebam os perigos, percebam que esta heresia que está se alastrando dentro dessa comunidade perverte os nobres fundamentos da graça, os nobres fundamentos da justiça pela fé. Vocês precisam olhar para a cruz do Calvário e precisam perceber quem salvou vocês. Quem deu a vocês, pela pregação da fé, o dom definitivo, o dom escatológico do Espírito Santo. Paulo está dizendo: vocês não podem se aperfeiçoar pelas forças próprias, vocês precisam entender que lá no início da fé de vocês, Deus enviou o Espírito e vocês acolheram este Espírito pela fé. A obra salvífica de Cristo Jesus se completou quando vocês receberam pela fé, quando vocês acolheram pela fé o dom escatológico, o dom definitivo do Espírito Santo. Porque agora vocês estão agindo com insensatez. Porque agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pela força de vocês. Por isso Paulo escreve essa carta. Ele escreve essa carta para refutar. E olha que interessante, através de tantas perguntas que ele faz no início, perguntas retóricas, que já tinham intrinsecamente respostas claras, límpidas, que mostravam e que revelavam a graça do Evangelho. O amor poderoso de Cristo Jesus, provado na cruz humilhante que ele atravessou. Paulo escreve essa carta, e nesse capítulo 3, com perguntas retóricas, ele começa a refutar esta heresia que estava destruindo os pilares, os fundamentos do Evangelho que ele mesmo pregou com intensidade, porque ele era um apóstolo que queria enxergar no coração dos Gálatas Cristo formado. Esta carta, irmãos, pela obra do Espírito Santo de Deus, chegou aos nossos corações. Nós estamos diante deste texto sagrado porque o Espírito Santo preservou uma carta que este pastor enviou a uma comunidade. E através desta carta, os nossos corações também estão expostos. A exposição do Evangelho expõe quem nós somos e como nós precisamos caminhar para sermos quem Ele deseja que sejamos. Por isso eu quero ler verso a verso deste capítulo.
desta perícope, deste trecho, deste corte, para compreendermos juntos, para que os nossos ouvidos ouçam a beleza definitiva do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, verso a verso, nós perceberemos o que Paulo nos escreve. Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está dizendo que o Espírito, irmãos, ele é recebido por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo está apontando para a cruz do Calvário. Ele diz assim: vocês são insensatos. E essa insensatez de vocês, o coração de vocês só absorve de forma insensata este ensino herético destes que se infiltraram, destes hereges que se infiltraram nesta comunidade, porque vocês estão retirando os olhos de vocês desta cruz que precisaria estar fixada na alma, no olhar, no coração de vocês. Paulo disse assim: foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi afixado publicamente, foi exposto nu, humilhado, aviltado publicamente. Este foi o evangelho que vocês receberam de mim. Aos Coríntios, Paulo disse: eu entreguei a vocês o que eu recebi. Paulo sempre teve o espírito nobre de sempre entregar, de sempre pregar aquilo que ele mesmo recebeu, irmãos, a caminho de Damasco. A salvação que ele recebeu, o amor de Deus que o encontrou a caminho de Damasco, ele que era perseguidor. Na carta aos Gálatas, Paulo disse assim: eu persegui com violência a igreja de Deus. Ele que perseguiu com violência a igreja de Deus foi encontrado por Cristo Jesus. O evangelho foi exposto diante dos olhos de Paulo. Paulo, por que você me persegue, Paulo? Por que você me persegue? Um encontro extraordinário. Irmãos, Cristo nos encontrou. Estávamos também, os nossos corações, em exílios pecaminosos, em impérios pecaminosos, em escravidões pecaminosas. E o Evangelho se expôs de forma definitiva diante dos nossos próprios olhos no começo da nossa vida. Tínhamos a forte convicção, a firme convicção de que não merecíamos nada. Merecíamos uma eternidade sem Ele. E Ele, a caminho de Damasco, nos encontrou. Fez este evangelho tão extraordinário transformar os nossos corações pecaminosos. No último final de semana eu tive o prazer de conhecer um casal de missionários do Irã. Ele brasileiro, ela iraniana. Trabalham na Vila Minha Pátria, em São Paulo. Tem mais ou menos 12 comunidades perseguidas que eles mesmos plantaram no Irã. Uma igreja que vive cantando louvores com um tom bem baixo, porque o Irã está entre os 10 piores países em termos de perseguição. Irmãos, neste final de semana passado, eu pude enxergar com os meus próprios olhos como o evangelho não depende de nós. Esta iraniana de uma família radical muçulmana, percebam como Jesus encontrou esta missionária, sua irmã, e ela sempre buscaram compreender a sua existência. Por que existimos? Ela foi fazer física na universidade para entender por que ela existe.
Por que existe a criação? Existe Deus? Sempre foram as perguntas que ela e sua irmã faziam ao longo de toda a sua vida para compreender se Deus realmente existia. Buscaram em tantas religiões, buscaram na ciência, sempre uma incansável busca que elas fizeram pela compreensão. Percebam, uma família radical, muçulmanos radicais. Irmãos, a irmã dela teve um sonho, percebam só, um sonho de uma pessoa chegando diante dela e dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida que você procura. Ela nunca ouviu em toda a sua história um trecho da Bíblia. E no sonho, Jesus apareceu à irmã desta missionária e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida que vocês tanto procuram. Ela acordou atordoada, tentando descobrir que sonho foi esse, que palavras eram aquelas. Até que curdos cristãos de uma universidade que elas estudavam disseram a elas: isso é um trecho do Novo Testamento. Eu quero ler para vocês. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele foi o início extraordinário da fé cristã que alcançou toda aquela família. Hoje só o pai ainda não se converteu. E eles estão orando intensamente, mas toda a sua família, com exceção do pai, se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa missionária disse para a gente que a sua mãe rasgava as páginas da Bíblia, tal era a violência e o ódio pela fé cristã. Hoje ela participa de cultos fora do Irã, porque eles planejam os congressos, as conferências de treinamento fora do Irã. E ela dizendo como o Evangelho alcançou sua mãe, que antes rasgava a Bíblia, tal era o seu ódio. Irmãos, o Espírito, nós precisamos entender, o Espírito Santo, ele é recebido pela fé. Não há nada em nós, não há bondade em nós. Romanos capítulo 3 é uma das dissertações mais claras que Paulo tem para expor a nossa queda. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. Esta era a condição de cada um de nós. O início da nossa fé, da nossa caminhada cristã, foi o início pela fé. E talvez você pense assim: mas não há fé em mim. Então o seu início será hoje pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está dizendo: Gálatas, não sejam insensatos, não permitam que a insensatez de vocês arranque os seus olhos da cruz do Calvário. Uma vida no Espírito, irmão, é uma vida que tem diante dos seus próprios olhos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Não há vida, percebam isso, não há vida cristã, não há vida no Espírito, não há vida espiritual, se os nossos olhos não estiverem fixos no sacrifício definitivo e suficiente que ele fez na cruz do Calvário. Gálatas, foi diante dos olhos de vocês, irmãos, diante dos nossos próprios olhos. Você precisa entender a obra salvífica de Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele deixou sua glória, assumiu a carne humana, desceu os degraus humilhantes para ser como um de nós. Sua vida foi uma vida de intenso sofrimento. Ele sofreu 33 anos e o ápice desse sofrimento foi sua entrega obediente e radical na cruz do Calvário. Um Deus, irmãos, que se fez carne por amor a nós. Uma das coisas que essas missionárias disseram
foi que a vida delas sempre foi uma busca intensa. E elas aprenderam no Evangelho de Cristo Jesus que não era sobre buscar, não era sobre esforço, não era sobre elas encontrarem a salvação. Elas foram encontradas. Elas foram encontradas a caminho de Damasco. Foi o Espírito Santo, irmãos, que na cidade de Filipos abriu o entendimento de Lídia, aquela comerciante de púrpura de Tiatira, para que o coração dela recebesse de forma alegre e acolhesse pela fé a obra de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu quero trazer ao coração de vocês nesta manhã: o Espírito é recebido por meio da fé em Cristo crucificado. Verso 2 diz assim: quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui nós estamos, irmãos, eu diria no coração. Sabe, o coração, ele lança o sangue por todos os órgãos do corpo. Aqui está o coração pulsante do Evangelho. Se esse coração não bater perfeitamente, todo o seu corpo, todos os seus órgãos falharão. Como é que diz? É falha múltipla de todos os órgãos? É assim que diz isso? Falência múltipla de todos os órgãos. Se o coração do Evangelho não bombar sangue para todo o seu corpo, e por isso você precisa compreender estas obras da fé, aliás, essas obras da lei. Para compreender estas obras da lei, você precisa entender que este coração está bombeando sangue para todos os seus órgãos, e se este sangue não for bombeado, haverá em seu corpo uma falência múltipla de todos os órgãos. Não haverá mais alegria na sua alma, não haverá mais orações, não haverá mais jejum, não haverá mais intensidade na busca pelo Espírito Santo, porque tudo se converterá numa religião fria, hipócrita, que desgraça a nossa vida. Paulo está dizendo, eu repito mais uma vez: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo contrasta as obras da lei e a pregação da fé. Tiago, já no final do Novo Testamento, ele diz que a fé sem obras é morta. Como conciliar estas duas realidades tão estranhas? Não há aqui uma evidente contradição no Novo Testamento? Bem, as almas mais ansiosas, elas responderão rapidamente, mas não há contradição nenhuma aqui no Novo Testamento. O que Paulo está refutando quando escreveu esta carta aos Gálatas, refutando aqueles heréticos, aqueles hereges que se infiltraram, alastrando esse vírus mortal que se tornou pandêmico naquela cidade. O que ele está combatendo é esta expressão, ergon nomo, o trabalho da lei, a confiança na obediência da lei. Irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas, na carta de Paulo aos Romanos, na primeira e segunda, especialmente segunda carta aos Coríntios, também na carta de Paulo aos Filipenses, o que Paulo faz é combater esta prepotência tão intrínseca e tão ensinada pelas próprias religiões. Paulo diz, qual é o papel da lei? Qual é o papel da lei? Para Paulo, o papel da lei é de um escravo antigo, que conduzia uma criança à maturidade. Esse papel de escravo é o papel que a lei exerce em nós. O que a lei
exerce em nós é o papel de um paidagogos, ou seja, esse escravo antigo que tinha a responsabilidade de conduzir uma criança à sua maturidade. E a maturidade, diz-nos Paulo, é Cristo. O que a lei nos faz, irmãos, é pegar nas nossas mãos e nos conduzir para a maturidade. E a maturidade é enxergar no espelho da lei as nossas misérias. Não é por meio da lei que nós somos salvos. Por meio da lei, nos tornamos conscientes, cônscios da nossa depravação. Quando eu olho para as leis do Senhor, para os mandamentos santos, justos e bons, diz-nos Paulo em Romanos, quando nós olhamos para a lei, nós enxergamos quão miseráveis nós somos, quão pecadores nós somos, quão desventurados nós somos. Quando o Tiago escreve a sua carta e diz que a justificação também é pelas obras, é porque ele está dizendo que a consequência natural da fé é o transbordamento da justiça, do amor, da bondade, da graça, do domínio próprio, da mansidão. Paulo também nos diz isso em Gálatas capítulo 5. Uma vida espiritual, percebam, uma vida espiritual é um transbordamento de bondade, de amor, de santidade, de justiça, de retidão, de domínio próprio, de mansidão na história. Quem são os homens espirituais? Quem são as mulheres espirituais? São aqueles que transbordam dignamente na história. São aqueles que testemunham com amor a graça que os alcançou. Então não existe um cristão espiritual que vive em adultério, que vive dando calote nos outros, que vive brigando com os vizinhos, que vive tratando mal sua esposa, seu marido, seus filhos. Este não é o transbordamento do homem espiritual, da mulher espiritual, mas lembre-se, este espírito foi acolhido pela fé. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A pergunta que Paulo faz. Irmãos, Paulo escreve também uma carta aos Coríntios, a cidade de Corinto. E no capítulo 12, verso 3 de 1 Coríntios, Paulo, ele diz assim: se você diz Jesus é o Senhor, ou Senhor Jesus, talvez numa leitura mais, eu diria, mais aprimorada do original, Senhor Jesus, talvez seja a melhor tradução. Se você diz Senhor Jesus, porque essa construção grega é uma construção que nos diz que quem está afirmando isso está afirmando a divindade de Cristo Jesus. Se você diz Senhor Jesus, você o diz pela força do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Não há nenhum passo na fé cristã, não há nenhum degrau no conjunto de degraus que andamos na fé cristã que não seja pela força do Espírito Santo. Em Gálatas 4, Paulo diz que nós oramos Abba, ou seja, aquela oração íntima de Cristo Jesus, se estamos mergulhados, permeados pelo Espírito Santo. Irmãos, o começo da nossa vida se dá pela força do Espírito Santo. Por isso, vida no Espírito. Não balbuciaríamos Abba se não fosse a força do Espírito Santo. Não proferiríamos Senhor Jesus, a mais alta afirmação sobre Cristo, se não fosse a força do Espírito Santo. Irmãos, toda a nossa vida é no Espírito Santo. Até quando
confiaremos na nossa própria carne, no nosso próprio esforço. Quando olhamos para a lei e enxergamos cumprimento nas nossas vidas, irmãos, estamos tão afastados daquilo que a Escritura nos diz. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. Romanos capítulo 5 nos diz também tão claramente que em Adão toda a humanidade se corrompeu. E não há, irmãos, nenhuma hipótese científica, sociológica, que não se dobre diante da afirmação teológica de que a humanidade inteira caiu. Não existe nenhuma civilização humana não quedada, não caída. Não existe nenhuma comunidade humana, menor que seja, mais distante que seja, mais retirada da sociedade que seja. Você pode pegar um barco em Manaus, você pode navegar 24 horas, você vai encontrar ali uma comunidade manchada pelo pecado de Adão. Não houve nenhuma hipótese filosófica, sociológica, científica que se sobrepusesse à afirmação de que a humanidade inteira está caída. Por quê? Porque você vê adultérios, assassínios, estupros, violências domésticas em todas as comunidades humanas. Olhar para a lei é enxergar as nossas misérias, e se nós não enxergamos as nossas misérias, nós somos os piores homens. Agostinho, um dos maiores líderes da igreja cristã, ele dizia: os mais miseráveis homens são aqueles inconscientes de sua miséria. Se você ainda não enxergou no espelho da lei a sua queda, provavelmente você está a passos cavalares indo para uma destinação sem Deus. Que você hoje, no espelho da lei e da justiça, perceba o quão pecador você é e a necessidade que você tem da graça de Jesus. Portanto, não é pelas obras da lei, foi pela pregação da fé que os nossos corações foram alcançados e investidos de uma graça superior. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Uma terceira coisa que eu percebo neste verso é que quem nos sustenta na fé, quem nos sustenta na igreja, quem nos sustenta na experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é o próprio Espírito. Há pessoas que estão há décadas tentando vencer seus vícios. Há décadas dizendo: eu não consigo vencer o alcoolismo, eu não consigo vencer as drogas, eu não consigo vencer o meu vício no sexo, eu não consigo vencer meus vícios na pornografia, eu não consigo vencer os meus vícios nos adultérios. E estão a passos largos de uma eternidade sem Deus. Porque nós sabemos, pela carta de Paulo aos Gálatas, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 21. Aliás, as obras da carne, desde o verso 19, dizem assim. Diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne, Gálatas 5, 19, são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está claro, irmãos? O que é a perseverança, que é um debate que divide todas as consciências protestantes. Por favor, não cometa o erro das abstrações tão filosóficas da teologia protestante e católica, que jogam ao nível das abstrações as afirmações mais corriqueiras do dia a dia.
O que é perseverança, irmão? Não é um decreto eterno. A perseverança é uma vida que se consagra diariamente a Deus. Leia sobre perseverança no Apocalipse. Haverá sofrimentos nos tempos finais, derradeiros, escatológicos. Haverá presença maligna de bestas, o anticristo, de falsos ensinos, de falsas profecias, de paixões que se avolumarão nas nossas vidas, das carnalidades da Babilônia. Apocalipse 17, 18. Irmãos, até quando deixaremos o barco das nossas vidas serem remados pelos nossos próprios esforços? Eu queria dizer para você aqui, claramente, sem nenhum problema de constrangimento, você não vai vencer o seu adultério. Você não vai vencer essa forma maligna de fazer negócios. Você não vai vencer o seu vício no alcoolismo. Você não vai vencer. Mas, pastor, você está sendo muito anti-coaching hoje. Pois é, eu poderia estar sendo coaching, recebendo dinheiro por isso. Você vai vencer. Esse ano vai ser o seu ano. Esse ano de 2020 é o ano. Todo ano é o ano. Já reparou isso? Que todo ano é o ano. Esse ano é o ano. Aí vem uma pandemia. Esse ano é o terremoto. Esse ano é o ano de guerras espalhadas. Esse ano é o ano de continuar Deus fazendo a sua vontade na história humana. Quando eu digo que você não vai vencer, é porque eu não quero, irmãos, que você continue confiando em você. Você não pode continuar confiando nos seus próprios esforços. Você não pode confiar na sua própria carne. Você não pode se aperfeiçoar na sua própria carne. É isso que nos diz a palavra de Deus. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Não existe vida de santificação distante do Espírito Santo e confiantes no próprio esforço, na própria carne. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É inútil vigiar, como diz o Salmo 127, é inútil vigiar a cidade. É inútil para qualquer sentinela se o Senhor não vigia. É inútil construir as nossas maiores construções se o Senhor não é aquele quem constrói. A Bíblia é sempre um convite, de Gênesis a Apocalipse, a confiarmos no Senhor. Ouça, igreja, o que o Espírito diz. Ouça, igreja, o que o Espírito diz. Ouça. Irmãos, a vida de santificação é vivida no Espírito Santo. Feche a porta do seu quarto. Viva em secreto uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Não negocie isso. Não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie o seu tempo a sós com Deus, porque quando você negocia o seu tempo a sós com Deus, você volta à mesma moralidade tão vazia, tão mesquinha, que tem carregado você sempre para os mesmos fracassos morais. Você vai vencer, sim, o adultério, pela força do Espírito Santo de Deus. Você vai vencer, sim, aquela conversinha que você começou no WhatsApp com aquela funcionária do seu trabalho, pela força do Espírito Santo, amém, irmãos? Você vai vencer, sim, seus negócios sujos, suas negociações escusas. Mas, pastor, e o dinheiro que eu vou perder? Pois é, você vai perder o dinheiro e vai ganhar uma eternidade. Se continuar assim, você vai encher o seu cofre de dinheiro e sairá envergonhado, preso, humilhado, derrotado pela força do diabo, irmão.
Mas Deus tem restauração para cada um de nós, irmão. O Espírito Santo tem restauração para cada um de nós. É a graça de Cristo Jesus. Ele arranca qualquer pessoa da escravidão, dos vícios, dos adultérios, dos negócios errados. Ele arranca e traz vida. É essa confiança que nós precisamos ter no Evangelho, na palavra de Deus, na graça de Deus, porque todos nós estamos na mesma estante do armário. Não tem nem 2, 3 semanas, irmãos, que eu entrei dentro de um presídio. Fagner, foi uma das experiências mais lindas que eu já tive. Entrei junto com o capelão da Convenção Batista Carioca, outros pastores, tinham pastores da Assembleia de Deus, pastores de outras denominações, estávamos lá. Um presídio que tem ali na Quinta da Boa Vista. Evaristo de Moraes é o nome do presídio. Irmãos, eu já tinha entrado umas 4 vezes naquele presídio, mas nós entramos naquele dia para batizar 120 pessoas. 120 pessoas. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que naquele lugar, no meio de um presídio, eu senti o Espírito Santo de Deus queimando nos nossos corações. Por isso eu não consigo admitir, bandido bom é bandido morto, não. Bandido bom é bandido transformado pela força do Espírito Santo, regenerado pela fé em Cristo Jesus, pela graça que alcançou Saulo. Alcançou Saulo. Saulo consentia na morte de cristãos. Paulo era um terrível pecador, um desgraçado pecador. Paulo, irmãos, ele diz isso na carta, eu perseguia com violência. Cristo alcançou Paulo, Cristo alcançou Paulo. Cristo alcançou todos os profetas, Cristo alcançou Davi, Cristo alcançou Abraão, Moisés, todos os homens com problemas gravíssimos em sua ética, como eu, como você. Eu senti o Espírito Santo enchendo aquele lugar, a presença de Deus. Irmãos, 120 homens sendo mergulhados nas águas, chorando, confessando seus pecados, dizendo, eu preciso de Cristo Jesus, eu preciso de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é a nossa única missão. A nossa única missão é pregar o Evangelho de Cristo Jesus para todas as criaturas, porque Ele quer alcançar o mundo inteiro. Ele alcançou você. Miserável, desgraçado, pecador, Ele me alcançou. Miserável, pecador, desgraçados, Ele me alcançou. Eu me lembro de ter pregado um sermão dizendo, todos nós somos pecadores, todos nós somos desgraçados, todos nós precisamos de Cristo. E uma pessoa disse assim, pastor, foi tão bom o senhor ter falado que somos todos iguais. E eu disse, mas não fui eu que inventei isso. Nós somos todos iguais. E por isso eu não me cansarei de entrar em presídios, eu não me cansarei de subir morros, de pregar de porta em porta, de ir em projetos missionários, de pegar um barco, sair daqui, navegar não sei quantas horas para pegar para o último ribeirinho, para a última tribo indígena, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Paulo continua dizendo, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito e opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se for pelas obras da lei, o caminho é o legalismo. Agora, olha o que diz Gálatas 5, irmãos. Abram comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, verso 6 diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. No verso 3, 4 e 5 diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo.
vocês caíram da graça de Deus. Irmãos, este versículo é muito sério. É muito sério. Se nós não compreendermos o que este verso diz, nós sempre estaremos muito distantes da obra extraordinária que o Pai fez em Cristo Jesus pela força do Espírito Santo. O que significa ser separado da graça de Cristo? O que significa cair da graça de Cristo? Em Hebreus, a coisa se torna pior. Porque o autor aos Hebreus diz que é irreversível. Irmãos, prestem bem atenção. Confiar no seu legalismo, confiar na sua obra religiosa, confiar na sua religião é o pior dos precipícios. A pessoa diz assim, eu sou religioso. O Brasil inteiro é religioso, irmão. Eu nunca vi um país tão religioso como o Brasil. E nós tornamos esse país, irmãos, me perdoem a expressão tão franca, uma fábrica de bandidos, uma fábrica de corruptos. Esses dias eu estava abastecendo o carro, eu vi uma pessoa com tanta caridade, tanta solidariedade. Deixa eu encher o seu pneu, vou encher o seu pneu, deixa eu colocar água no seu carro. Opa, obrigado. Eu falei, gente, quanta bondade. Aí ele quis encher o pneu do meu carro, quis colocar água no motor do meu carro, quis limpar os para-brisas do carro. Eu falei, gente, quanta bondade. E ele enfiando combustível no carro e tal. E aí daqui a pouco ele colocou na maquininha um valor R$50 superior ao que ele tinha abastecido. Eu fui lá, digitei minha senha e paguei R$50 a mais. Aí quando eu desci do carro, tinha um outro carro que já estava estacionado. Falei, você abasteceu agora? Ele, não abasteci não. Aí eu perguntei para o frentista, meu amigo, por que eu paguei esse valor se na bomba está aquele valor? Você já viu uma pessoa quando a alma sai do corpo? A alma saiu do corpo. A pessoa ficou branca assim. Pois é, eu quero meu dinheiro de volta. Irmãos, eu me lembro de uma palestra que o Daltan Delagnol deu lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele disse que o problema da corrupção no Brasil é um câncer. É um câncer. É um câncer que atingiu outros órgãos. Como é que a gente diz quando o câncer atinge metástase? É uma metástase. Alcançou toda a nossa sociedade, irmão. Toda a nossa sociedade. Você vai no mecânico hoje, você não sabe se ele está alterando alguma coisa, se ele está colocando uma coisa a mais. Eu fui uma vez trocar o pneu do meu carro. Aí o cara começou, irmãos, esse negócio aqui, se você não trocar agora, você vai quebrar, você vai morrer capotado em algum lugar. Eu falei, meu Deus, eu vou trocar agora. Troca aí, faz o orçamento para trocar. Se você não mexer nisso aqui também, pode numa curva você capotar, morre todo mundo, seus filhos, a sua esposa. Não, pode trocar. Eu não quero capotar, não quero morrer nem morrer. Minha esposa, no final, eu não estou brincando, deu R$16.000 uma troca de pneu. Eu falei assim, irmãos, eu prefiro capotar. Eu falei com ele. Eu prefiro capotar e morrer, pagar R$16.000 na troca de pneu. Eu falei, não, pode. Eu quero tirar o carro daqui agora, quero tirar o carro daqui. Ele não tinha feito nada ainda. Quero tirar o carro daqui, quero tirar o carro daqui. Ele, não. Aí no final ele foi reduzindo de 16 mil. E tal, até a troca só do pneu. Eu troquei o pneu, falei, obrigado, amém. Nunca mais voltei naquela loja. Uma loja que eu não vou falar o nome, lá na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Perto do Barra Shopping, assim, quase em frente ao Barra Shopping. Falei, irmão, eu prefiro capotar com minha esposa e meus filhos, porque esse orçamento não tem nem como pagar um orçamento desse. Irmãos, se você não conferir a nota que você está pagando no seu restaurante,
Se você não conferir a bomba, saiba que você está tendo prejuízos por mês de 300, 400 reais. Porque a corrupção está alastrada. Um país religioso, um país que frequenta a igreja, um país que ora no meio do parlamento agradecendo o dinheiro da corrupção. Um país que a marcha para não sei quem, o andar para não sei o quem, é uma mistura de corrupção, de política, de... Irmãos, até quando a gente vai suportar a ideia de que o nosso autoaperfeiçoamento, as religiões que já existem e que a gente inventa, é o caminho para a nossa salvação? Irmãos, eu vi uma pessoa chegando na nossa igreja, estava nas ruas, cheio de dependências químicas, drogas. Pensa todas as desgraças que ele atravessou. Problemas financeiros enormes, uma vida cheia de vícios, cheia de decisões erradas. A Cristolândia foi lá e alcançou essa pessoa. O Evangelho, através da Cristolândia, regenerou, transformou. Eu vi com os meus próprios olhos a transformação dessa pessoa. Eu vi, ninguém me contou, eu vi, irmão. Eu vi a restauração do casamento dessa pessoa. Eu vi a restauração da convivência dessa pessoa com o seu filho. Eu vi essa pessoa que estava magro, com inanição nas ruas, se formando no curso de teologia. Eu vi essa pessoa passando em um concílio com 26 pastores. Eu nunca vi um concílio com tantos pastores. E todos eles adimplentes na ordem dos pastores batistas do Brasil. 26 pastores, respondendo perguntas teológicas difíceis, numa outra língua, porque a língua dele não é o português. Imagine alguém chamar você para uma prova oral em inglês, ou uma prova oral em alemão. Você pode até falar, mas responder academicamente é difícil. Eu vi esse cara sendo enviado junto com a sua esposa, com o seu filho, para fazer missões em Barcelona. Eu estou enxergando com os meus próprios olhos quantas vidas ele já está ganhando para Jesus em Barcelona. Famílias que ele já está impactando por causa do coração que Jesus transformou. Religião que separa homens bons de homens ruins. Suma desta religião. É o tipo de religião que quer separar o joio do trigo. Ninguém te chamou para fazer isso. Não, pastor, mas eu gosto muito desse ministério de separar o joio do trigo. Pois é, pare de gostar hoje. Esse ministério não é para você, é para os santos anjos nos tempos finais e derradeiros. Deus nunca chamou você para ser juiz de nada. Deus quer que você seja um instrumento, sabe por quê? Spurgeon dizia: sou apenas um mendigo, ensinando a outro mendigo onde encontrei pão. A justiça é pela fé. Acolhemos o Espírito pela fé. Vivemos no Espírito pela fé. Somos aperfeiçoados pela fé. Concluiremos toda a nossa jornada pela fé. Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Você é um regenerado, você é um justificado. Você foi transformado pela fé. Permita que a sua vida seja concluída pela fé, pela graça. Não confie em você. Não confie no Senhor e você vai vencer suas inclinações carnais, seus pecados, para a glória de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra.
Muito obrigado, ó Deus, porque nós permanecemos na tua presença. Merecíamos, ó Deus, uma eternidade, um inferno de dor, mas o Senhor nos alcançou. Não foram os nossos méritos. O Senhor nos alcançou. Estávamos escravizados, Senhor, nas nossas imoralidades, nos nossos delitos, nas nossas paixões carnais, nas nossas concupiscências. A nossa destinação era uma eternidade sem a tua glória, sem o teu amor. Mas o Senhor foi lá, não olhando para os nossos méritos, não olhando para a nossa obediência, e pregou em nós um escrito de justificado. O Senhor rasgou a nossa dívida. O Senhor aniquilou a nossa dívida. O Senhor imputou num ato declaratório justiça em nós. E o Senhor continua nos carregando para o aperfeiçoamento final. Quando Jesus vier em sua glória. Não merecemos, Senhor. Merecíamos continuar presos nas nossas escravidões. Mas o Senhor nos arrancou de lá com amor. E o Senhor está nos conduzindo para a glória por seu amor. Em nome de Jesus.